E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o mestre do terror, bem acompanhado nos cantinhos, como vocês podem ver. E hoje a gente vai falar de Disney. A boa e velha Disney reaparecendo com cada vez mais frequência no canal. A gente vai falar dessa publicaçãozinha aqui. O Pato Donald 2054 da Editora Abril, cuja história principal é Pancada para o Futuro, uma história muito louca. É uma ediçãozinha corriqueira, bastante normal do Pato Donald da Abril, né? Dos anos 90. Ediçãozinha dos anos 90. Uma ediçãozinha que passou aí por poucas e boas aí, né? Teve Ataque de Traça e tudo. E que tem duas histórias que são as principais, das quais eu quero dar umas pinceladas aqui, né? Mas principalmente, é claro, a história título. A primeira história que merece menção é Donald candidato ao Oscar. É uma história com o desenho do Cavazano, né? Do Giorgio Cavazano. É uma arte que eu tô ficando mais ou menos bom em reconhecer. E eu me pergunto se o título original é este mesmo, tá? Se é Donald candidato ao Oscar. Mas é uma história em que basicamente o Donald arruma emprego, porque ele tá sempre atrás de emprego, né? O Donald é meio que o Seu Madruga da Disney, com a diferença de que o Seu Madruga nem quer emprego, né? Mas acaba arrumando, e o Donald muitas vezes ele quer o emprego, né? Embora ele não seja tão chegado no trabalho assim, pelo menos não parece, porque está sempre desempregado, mas muitas vezes ele quer o emprego, até porque ele acha que vai tirar umas vantagens do emprego e sempre se mete em confusão. Enfim, ele se candidata a uma vaga para trabalhar num filme, ele acha que vai ser um astro do filme, e o que ele acaba sendo mesmo é o dublê. E aí ele toma pancada para todo lado, né? Um monte de situações hilárias e malucas. Ele pensa em desistir, mas o cara joga o contrato na cara dele lá, com cláusulas que ferrariam a vida dele. E o Donald acaba, né, cedendo, acaba ficando. Aqui é o momento em, né, que o cara fala, ó, das multas, prefere pagar as multas. O Donald volta, dizendo que vai voltar pelos fãs, mas o que ele não quer mesmo é pagar essas multas. Aparentemente todo mundo no filme levava demais a sério suas posições, né? Aí no final das contas, ao descobrir, né, no fim da história, que o pato escolhido para ser o astro principal do filme era o Gastão, aí ele tem um surto mesmo e a história acaba. Uma história divertida, com essa arte sempre gostosa, sempre legal do Cavazano. Depois tem uma historinha do Professor Pardal, A Janela do Tempo, que não é uma má história, é uma historiazinha legal. Eu tenho aprendido a meio que apreciar algumas histórias do Professor Pardal. Essa ele fica viajando por várias eras, por vários momentos do tempo, e até que é divertida, não é uma história ruim. Que viram ali as traças pegaram. Aí tem um passatempo aqui, que eu não passei direto. Uma história do Tio Patinhas, A Um Passo da Fortuna, que cara, até que teve alguma inspiração, mas não é algo que eu queira mencionar, né? Parte de um pressuposto meio maluco. E aí vem sim Pancada para o Futuro. E o título dessa história já diz tudo, né? Literalmente o Donald toma uma pancada na cabeça e, pelo menos mentalmente falando, ele viaja para o futuro e ele encontra um futuro onde o Tio Patinhas não existe mais, onde ele é o herdeiro do Tio Patinhas, né? Ele herda a fortuna do Tio Patinhas toda. Os sobrinhos dele estão adultos, os metralhas estão velhos, né? O dinheiro já é visto de uma maneira diferente, meio que nem hoje em dia, né? Que dinheiro é mais virtual que qualquer outra coisa. E ó, aqui os sobrinhos dele adultos, ó. Olha o tamanho que os caras ficaram, um cavalo, né?
E ele acaba meio que descobrindo que na verdade ele não é dono da fortuna em si, ele não comanda, quem comanda é o assessor, que é o presidente das organizações patinhas lá, o cara que preside a fortuna, ele é que acaba dando as ordens. O Donald é meio tipo a rainha da Inglaterra, assim, tá lá só pra representar o cargo. Aí ele toma outra pancada, acorda. Vocês repararam que quando eu tô falando de Disney eu dou bastante spoiler, né? É curioso. Mas é porque são histórias que eu considero mais light, assim, não tem tanta aquela coisa de cronologia, de continuidade, são histórias mais simples, parece menos necessário, às vezes, se preocupar em não estragar a leitura de ninguém. Fui beber um suco aqui, gente. E aparentemente, apesar de existirem sim confirmados fãs de Disney no meu canal, parece que a maior parte do público do canal é um leitor meio, né, somos leitores meio sazonais, assim, né, da Disney. Parece que a maioria ainda prefere outro tipo de leitura. Eu agora estou me afeiçoando a ler Disney, também sempre preferi. Então eu acabo contando, né, da história e tal, porque com a Disney, por alguma razão que eu não sei explicar, coisa mais da minha cabeça, quase sempre quando vai se falar das histórias, das aventuras dos personagens Disney, acaba me parecendo necessário avançar esse sinal e contar mais sobre a história do que eu costumo contar. Pancada para o Futuro é mesmo uma história divertida, sem inovações, não tem nada novo aqui. A ideia de que dormiu e acordou no futuro, a ideia de que tomou uma pancada, de que viajou no tempo, encontrou, né, as pessoas que conheciam ou já não existiam mais, ou muito mais velhas e tal. Nada novo aqui, nada que a gente não tenha visto antes, mas escrita de maneira muito competente, com um bom nível de diversão. E cara, foi extremamente satisfatório ver os sobrinhos do Donald adultos e ver que eles meio que seguiram o exemplo do tio nessa história, né? Porque o tio nunca foi de parar em emprego e tal, tá sempre atrás de emprego, tá sempre desempregado, e os sobrinhos estão na mesma vibe também, não estavam interessados em trabalhar, foram lá pedir dinheiro para ele. Dizem que a maçã não cai longe do pé, né? Então, Donald acabou recebendo um pouco do seu próprio remédio. Boa história, um bom gibi, uma leitura gostosa. Tem sido gostoso ler Disney, por isso que a Disney continua aparecendo nesse canal. Se você gostou desse vídeo, like pra mim, pro Mestre do Terror e pra galera que pelo menos por enquanto tá aqui aparecendo nos vídeos.